nome é Luiz Cláudio, sou o diretor e fundador da Escola Templo Alto de Felicê. Hoje é dia 15 de março e o nosso tema de hoje é o símbolo da águia quando traga a serpente. Nós vamos iniciar com a explicação a respeito do raio da criação. O raio da criação inicia-se aqui, que é representado como o absoluto. Absoluto é onde vivem as mônadas. A mônada é nosso Deus. Aqui, no absoluto, não há leis. No absoluto, ainda não existe a criação. A criação, ela é. O ser é, mas ele ainda não existe. À medida que o absoluto exala a criação, através do seu raio, ela passa a existir. Ela deixa de apenas ser para poder existir. Das dimensões mais superiores da natureza, onde está o absoluto, até o mundo físico e até nós. Desdobra-se, existe um desdobramento de forças. O raio da criação desdobra-se de uma lei em 3 leis. Essas 3 leis são Pai, Filho e Espírito Santo. São as 3 principais forças da natureza. São a Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Osíris, Ísis, Horus. Essas 3 forças, essas 3 leis, são as leis primordiais. A partir dessas 3 forças, toda a criação ela é cristalizada. Ela é cristalizada em nós, através de 7 corpos. A nossa natureza é cétupla, são 7 corpos. Nós vamos de baixo para cima. Corpo físico, conhecemos, corpo vital, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico. Aqui no corpo átmico nós temos o íntimo. O íntimo é nosso mestre, é o nosso real ser. Acima do íntimo nós temos a mônada. Então percebam, é simples, é um desdobramento de forças, é um desdobramento de leis, de cima para baixo. Então desdobra-se Pai, Filho e Espírito Santo e desdobra-se nos corpos a tríade e o quaternário inferior. Percebam que aqui é um triângulo e aqui um quadrado. Por que aqui o quaternário inferior? Ele representa a nossa ligação com o mundo físico, com o mundo dos desejos, onde existe erro, existe dor, sofrimento. Nós vamos ter o corpo físico, nós conhecemos bem, o corpo vital, que é aquele que dá energia ao corpo físico, vou falar detalhadamente depois, o corpo astral, que é a expressão das nossas emoções e sentimentos, o corpo mental, que é responsável pelo que ocorre em nossa mente, o corpo causal, que está relacionado com a vontade e com a alma humana, nosso aspecto humano. O corpo búdico, que está relacionado com o nosso aspecto feminino, intuicional, as intuições, a mulher dentro de nós. E o corpo átmico, que é o nosso mestre, o nosso íntimo. Nós vamos iniciar falando sobre os centros da máquina humana. Essa base, vamos lá para o corpo físico e abrimos aqui para os centros da máquina humana. Os centros da máquina humana é onde se inicia a nossa base. Por quê? A base é elaborar as nossas energias sexuais, é organizar as nossas energias. As nossas energias são chamadas esotericamente de hidrogênios. Então nós temos aqui os 5 centros principais da máquina humana. O centro intelectual, afirmação, negação, a dualidade, né? A teoria, tese e antítese. Aqui ao lado vocês têm a velocidade. O centro mais rápido é o centro sexual, é a energia mais volátil, mais rápida. Tanto que quando você percebe uma pessoa e ela lhe atrai verdadeiramente, você percebe na hora, como um relâmpago. Com o amor, essa atração e repulsão do centro sexual. É o mais rápido e este, o intelectual, é assim.
O centro motor, localizado atrás, no topo da coluna vertebral, movimento e repouso. O centro motor é responsável por isso, pelo equilíbrio entre movimento e repouso. O centro instintivo, localizado na base da coluna vertebral, responsável por prazer e dor. O centro emocional, importante, as emoções, pessoal, elas são aqui. Emoções fazem parte deste chakra, deste centro emocional. Tá? Emoções são distintos de sentimentos. Sentimentos estão relacionados com o chakra cardíaco. Emoções são distintos. Tá? As emoções, alegria ou tristeza, relacionado com o centro emocional. E, por fim, o centro sexual, o mais potente e o mais rápido, responsável por atração e repulsão. É importante fazer com que esses 5 centros trabalhem em equilíbrio. Os centros da máquina humana roubam energia um dos outros e todos do centro sexual. E quando o centro sexual está sem energia, rouba dos outros centros, resultando em uma mistura de hidrogênios e desequilíbrio pela ação dos defeitos psicológicos. Então vamos entender isso, né? Os agregados psicológicos, eles agem na nossa máquina humana. Falei da ira, falei da cobiça, falei do intelectualismo, né? Então digamos que uma pessoa está ali fascinada pelo defeito do intelectualismo. Então ela começa a usar o intelecto dela de forma exacerbada, descontrolada, estudar várias horas por dia, sem pausa, sem repouso, sem repor suas energias, sem se alimentar. Então o que ocorre? Esse centro intelectual vai roubar a energia do centro mais forte, do centro mais rápido, que é o centro sexual. Vai roubar a energia sexual. Se está roubando energia daqui, vai ficar sem energia sexual para poder transmutar, para poder unir-se sexualmente. Vai desequilibrar a máquina. Outro exemplo, para aclarar mais um pouco. Centro motor, lado aqui, topo da coluna. A pessoa exagera, exercícios físicos em exagero, ou para mais ou para menos, não se exercita nada. É uma pessoa completamente ociosa. Não usa a máquina humana, não se exercita, ou se exercita em excesso, tanto faz. Excesso ou falta vai fazer com que o centro motor comece a roubar a energia do centro sexual, porque ele precisa ser exercitado. Cada centro da máquina humana precisa ser usado com consciência. Daí, pessoal, vem o trabalho psicológico. Perceber que eu estou fascinado com o que eu estou estudando, que eu estou ali obcecado com aquele estudo, com aquela ciência, com aquela leitura. Preciso fazer pausas para respirar, para assimilar os valores. Preciso de equilíbrio, então preciso eliminar o defeito do intelectualismo. Se eu não elimino o defeito do intelectualismo, eu vou usar o intelecto de forma exacerbada e ele vai se desequilibrar e a enfermidade vai vir. O mesmo vale para todos esses. Centro emocional, vou pegar mais um exemplo, isso é importante. Essa é uma fase importante da conferência, tá? Então eu vou aclarar um pouco mais. Emocional, aquela pessoa que não tem controle das emoções. Por qualquer coisa está com raiva, ou por qualquer coisa está chorando, se debulhando em lágrimas por qualquer coisa. Vê um animalzinho ali que está se movendo. Não tem controle das suas emoções, então vai roubar energia do centro sexual, porque não conhece suas próprias emoções, não tem equilíbrio. Então, trabalho sobre si mesmo. Percebe o agregado psicológico do apego, da raiva. Mãe Divina, tire de mim esse defeito. Mãe Divina, queime esse defeito. Recobra a consciência de si mesmo. E aí os centros da máquina humana vão começando a trabalhar de forma equilibrada. E o centro sexual vai parar de sofrer, porque aí vai sobrar energia para que ele trabalhe normalmente. E para que ele vai trabalhar? Para transmutar energia. A energia sexual, o hidrogênio. Vai poder transmutar a energia sexual com sua esposa, porque teve uma vida equilibrada. Percebam também, cada centro da máquina humana, ele rouba a energia do outro centro. Quando o centro sexual está sem energia e a pessoa quer realizar a cópula, ela quer copular, ela quer transmutar, o centro sexual vai pegar uma energia de outros centros. E essa energia não é pura, porque cada hidrogênio pertence a cada centro da máquina. A energia intelectual ela é distinta da motora e da emocional. Cada centro trabalha com sua própria energia, mas é necessário
trabalho psicológico para perceber e equilibrar isso. Existe uma dica aqui, né? Não usar mais de 2 horas cada centro, utilizar 2 centros para acalmar um. Por exemplo, uma pessoa estudou muito, começou a ficar com dor de cabeça, começou a ficar depressiva, começou a ficar com raiva. Vai dançar, coloca uma música, centro emocional, e dança. Dançar. Para que dançar? Para aprender, para conhecer. Aprender a dançar. Dança é movimento, é criação, é vida, é consciência. Nunca confiar em alguém que esteja te orientando que não seja um verdadeiro dançarino, porque a dança traz o conhecimento. Todo guru é um dançarino, tem que saber dançar, saber se mover, sentir o seu próprio ser. Por quê? Movendo-se com as suas emoções, ele vai acalmar a mente, o centro intelectual ele vai entrar em conformidade. Tá? Então estes são os centros da máquina humana e é o equilíbrio. Seguimos. Alcançar o equilíbrio dos centros através da prática da morte psicológica para chegar à castidade. Assim, então, equilibramos os centros da máquina e chegamos à castidade. A castidade, o que é? Castidade, pessoal, não é afastar-se do sexo. Castidade é esposo e esposa, unem-se sexualmente e transmutam suas energias sexuais. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30, 40... tempo que seja, sem se preocupar com isso. Apenas une-se sexualmente. São movimentos suaves, é amor, energia, perceber o outro. É algo espiritual, não pode ser somente algo físico. Se ficar somente com algo físico, a pessoa não vai poder perceber o aroma do sexo, os valores da sexualidade. Esta é a castidade, a transmutação. A morte psicológica. Colocar a nossa atenção na mente, no coração e no sexo. Então, por que nós colocamos a nossa mente, a nossa atenção? Na mente, no coração e nos órgãos sexuais. Porque é nesses 3 pontos que age o ego. Na mente, no coração e no sexo. De forma resumida, ele vai agir ali. Quando nós percebemos a ação de qualquer defeito, Mãe Divina, queime este defeito, desintegre. Os exemplos que foram dados. O trabalho da morte psicológica ele gera o equilíbrio da máquina humana, que gera a castidade, a magia sexual. Gera mudanças dos mercúrios. Os mercúrios são as energias sexuais. Eu vou explicar sobre eles também, é bastante importante. Os mercúrios. Vamos então aqui passar ao ascenso do Kundalini pelo canal medular. Kundalini, energia sexual. Coluna vertebral, canal medular dentro dela, por onde ascende. Então, homem e mulher unem-se sexualmente, transmutam suas energias sexuais e elas vão sendo refinadas, elas vão sendo transformadas, transmutadas. Nosso corpo físico é um verdadeiro laboratório maravilhoso. Ele transmuta, elabora e refina essas energias sexuais. Os antigos chamavam isso de transformar chumbo em ouro. Essa é a verdade sobre a alquimia, tratado nos livros antigos e nas mitologias. Esse é transformar chumbo em ouro. O chumbo são as paixões. Aquele é o sexo violento, o sexo abusivo, o sexo com derrame do sêmen, o adultério, a promiscuidade, deita-se com um hoje com outro. Isso tudo são paixões relacionadas ao mercúrio negro, que eu vou explicar aqui. Então, livrar-se disso, superar isso, fazer com que essa energia suba até o cérebro, desça ao coração e transmute. Nesse processo, logicamente é um processo longo, ele vai abrir os chakras. Os chakras são portas dentro de nós. Elas vão da base da coluna até o topo da cabeça. São 7 chakras principais. Chakras são rodas de energia. Essas rodas de energia elas vão se abrir com essa energia. À medida que essas rodas vão abrindo, vão se abrindo as portas do conhecimento dentro de nós. E aí, gradativamente, nós vamos conhecer tudo o que diz respeito à natureza. Conhecer a ti para conhecer o universo e os deuses. Conhece a ti mesmo para conhecer o universo,
os deuses. A ti mesmo são as energias sexuais. Nós temos aqui um ascenso do Kundalini, Eros e Psique, a flama de Eros, as águas seminais, um matrimônio perfeito. A união do homem e da mulher. Vejam lá em cima, o caduceu de Mercúrio, símbolo do conhecimento, o poder criativo de Deus. Homem e mulher, quando se unem sexualmente e não derramam sêmen, a transmutação sexual, com o verbo, com a imaginação e com a força do sexo, homem e mulher podem criar qualquer coisa. Para o bem ou para o mal. É claro, criando com consciência para o bem. Podem criar, porque são forças criadoras. Polo masculino, positivo, polo negativo, que é o polo que recebe as forças sexuais. Me transmutam. Por que eu coloquei aqui isso? A labareda é a torre de fogo. É o Belém. Portado na Bíblia, Belém significa torre de fogo. A torre de fogo nada mais é que o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que guiou Moisés, nas Sagradas Escrituras mostra-se. Moisés segurava um cajado, um cetro. Esse cajado com que ele fazia milagres é a representação da sua própria coluna vertebral. Ele conhecia, ele tinha um ascenso da magia sexual em sua própria coluna. São as forças sexuais trabalhando. Por que nós temos as águas aqui? As águas são as águas seminais, são as águas da vida, é a nossa própria energia seminal, o sêmen. Quando a pessoa aprende a não derramar o sêmen, mesmo que ela não seja casada ainda, que ela não transmute, ela para de se masturbar, ela para de ver pornografia, de ver infrassexualidade, ela se afasta daquilo que é imundo por sua natureza, não precisa nem explicar. Todos nós sabemos que pornografia e infrassexualidade é imundo. É imundície. A pessoa se afasta dessa imundície, ela começa a perceber suas energias sexuais e guardá-las, ela já começa a ter um ganho de energia, ela já começa a se sentir mais forte, mais consciente e mais atento. Isso é um segredo que muitos atletas ao longo da história usaram para poder desenvolver-se em suas atividades de atletismo. Muitos desses atletas poupavam sua energia sexual, não derramavam, e por isso alcançavam um desenvolvimento atlético maior. Este é o matrimônio perfeito. Vamos falar agora dos mercúrios. Muito bem. Os mercúrios são as energias sexuais. Quando a pessoa inicia a alquimia sexual, então ela se dispôs, está casada, né? Lembrando, pessoal, que o casamento é o sexo. Não é um papel que casa as pessoas. Um homem e mulher se unem sexualmente, eles estão casados. No espiritual assina-se um papel, a pessoa está casada. O que une é o sexo. Um papel no mundo vai unir pessoas, é só papel. O sexo é o que une as pessoas. Você se une com uma pessoa hoje, mês que vem você vai se unir sexualmente com outra, você já está em adultério. Você está em adultério porque você se uniu com uma, se casou e vai se casar com outra, já é adultério. Entendam isso. Ouçam, absorvam os valores, não precisa aceitar nada, é só absorver e começar a compreender. Quando homem e mulher estão juntos transmutando suas energias sexuais, no primeiro ano de transmutação eles estão putrefáctil, né? Que é o mercúrio negro. Percebam que não tem flor. Não existem as virtudes ainda, elas não estão florescendo, porque é muito imaturo ainda o sexo. Ainda tem muita passionalidade, ainda tem muita paixão. O sexo ainda é um pouco descontrolado. Há transmutação, mas a energia está amadurecendo. Passado o primeiro ano de transmutação, a partir do segundo, terceiro ano transmutando de forma correta, sem derramar o sêmen, passa-se a rosa alba. E os mercúrios, que são as nossas energias sexuais, eles começam a clarear. Então a relação sexual ela começa a ficar mais emocional, ela mais espiritual, ela se torna como um processo meditativo. Homem e mulher se unem, mas não é só físico. Há um controle, há um domínio dessas forças sexuais. O envolvimento ele se aprofunda, a alma e o coração, o significado do que
que está sendo feito. A divindade começa a se aproximar mais e mais, e começa a se expressar. Então nós estamos aqui na rosa alba, e os mercúrios começam a ganhar maturidade. E aqui já temos a flor. As virtudes começam a florescer. O homem e a mulher começam a se conhecer. Compreendam isso. A sexualidade superior é o homem conhecer a mulher, para aprender a amá-la com a alma e com o coração, para poder entregar a sua vida, entregar as suas energias, a sua transmutação para a sua esposa, entregar os seus valores e colher de sua esposa esses valores. E eles vão amadurecendo. E nós estamos aqui na rosa alba, e à medida que a transmutação avança, passamos então, com a maturidade dessas energias sexuais, com o equilíbrio do centro da máquina humana, Mercúrio vermelho. Tudo isto é alquimia sexual. Alquimia diz respeito à união com a alma. O termo alquimia, alquimia-se com a alma. E aqui nós temos as flores, o Mercúrio amarelo e o Mercúrio vermelho. São esses: Mercúrio negro, branco, amarelo e vermelho. O Mercúrio vermelho é a maturidade da energia sexual. Então ela chegou na sua maturidade, então desperta o fogo do Kundalini. Alguns aqui já podem ter ouvido falar disso, né? O fogo do Kundalini, despertou o Kundalini. Despertar o Kundalini não é assim de hoje para amanhã. É um trabalho, como vocês estão percebendo. Um trabalho sério e um trabalho que deve ser desenvolvido com muito amor e com muita dedicação. Ao despertar o fogo do Kundalini, ele vai iniciar todo o processo. Vou procurar resumir ao máximo para vocês todo esse processo. Então, o fogo do Kundalini despertou aonde? Chakra básico. Então, nós iniciamos pela primeira montanha, as 3 montanhas da iniciação, até voltar ao nosso Pai, ao nosso Deus interior. Cada uma dessas montanhas, primeira, segunda, terceira montanha, são refinamentos da energia sexual. Imagine a energia sexual em nós se refinando cada vez mais, se apurando em valores cada vez mais sutis, cada vez mais profundos. Sentir o nosso ser, o nosso íntimo, de uma forma cada vez mais verdadeira, autêntica, lúcida, com concentração. Sentir as forças e o poder da fé, porque a fé é o nosso ser em nós. A fé não é crença. Fé é a energia do corpo causal, é vontade, é energia cristalizada. Então essas 3 montanhas se resumem a esse refinamento. Começam com a montanha dos corpos de fogo, que é um refinamento. Vão morrer esses corpos de fogo e vão se refinar em corpos de ouro, a energia sexual ainda mais refinada. Nessa altura do trabalho, a pessoa alcançou um grau de consciência extremamente elevado. É algo que nós nem podemos imaginar. É algo realmente muito alto. E na terceira montanha, obviamente, um refinamento ainda maior dessas energias sexuais, os corpos de luz. Então a energia inicia no corpo físico, ela vai subir vértebra por vértebra, são 33 vértebras. É a simbologia dos 33 graus da maçonaria. A maçonaria, dentro de nós, existe uma maçonaria. A maçonaria é uma escola de mistérios. Não estou me referindo à maçonaria no mundo físico, estou me referindo ao conhecimento interno. São 33 graus dentro de nós, porque são 33 vértebras. Vai subir do corpo físico até o cérebro e ao coração. As 33 vértebras no corpo físico, uma por uma. No corpo vital, uma por uma. No corpo astral, mental, causal, búdico e átmico, para cada montanha. Estou resumindo e aclarando para que vocês compreendam, depois eu vou explicar os detalhes. Montanha de fogo, de ouro, de luz. A energia do Kundalini vai fazer esse caminho vértebra por vértebra, vai ascender. A energia do Kundalini ela não vai ascender assim porque sim. Eu estou transmutando uma energia, então uma energia vai subir. Não é assim. Eu preciso de méritos, eu preciso de trabalho, eu preciso me refinar. Eu não vou levar comigo os vícios que eu tenho dentro de mim. Na segunda montanha, aqui na primeira ainda tem bastante vício, mas aqui já... Aqui na segunda montanha é realmente muito puro.
se eliminou muito ego, se eliminou muito vício. Nós nos afastamos e eliminamos de nós aquilo que é impuro. Nós nos corrigimos. Entendam, magia sexual, trabalho sobre si, a ascensão ao Pai, é um trabalho sério de correção profunda. É conhecer a si e corrigir, corrigir, corrigir. A correção, nós ensinamos, é a morte. Mãe Divina, queime este defeito, desintegre cada defeito, cada detalhe, com extrema paciência, com amor. Vamos prosseguir então. O corpo físico nós já vimos, agora o corpo vital. Uma explanação breve aqui do corpo vital, onde o Kundalini também vai subir. Tá? Essa aqui é uma imagem que mostra o efeito dos chakras, né? A energia dos chakras mostradas em cores. O corpo vital é um duplo ao redor do nosso corpo físico e dá a saúde. Se o corpo físico está bem, está saudável, tem energia, consegue se concentrar, está calmo, significa que o corpo vital está bem. Se alimenta, logicamente, de energia sexual. Quanto melhor estiver a nossa energia sexual, melhor estará o nosso corpo vital. Continuamos com os corpos. Uma aclaração agora sobre o corpo astral. Então é importante que vocês compreendam o seguinte. Algumas pessoas, em vidas passadas, construíram o seu corpo astral solar. O corpo precisa ser construído, ele precisa ganhar vida. O corpo astral é a alma, ela recebe o espírito. Vocês imaginem a alma como uma taça. O espírito é a água que se coloca dentro dessa taça. Então, a alma é um veículo para o espírito. A alma se tem, espírito se é. Ser, nós somos espírito. Então, este corpo astral, muitos de nós o temos. Não sabemos, mas nós o temos. Em vidas passadas, praticamos magia sexual e criamos. Então, muitos de vocês com certeza têm um corpo astral, só não têm consciência dele, não estão ligados a ele de uma forma profunda. Corpo astral solar. Mas uma grande parte das pessoas da humanidade, eu usei essa imagem aqui para dar a referência, nunca praticaram magia sexual, não tem corpo astral. Então ela tem um espectro, é como uma sombra. Um corpo astral é um conjunto de defeitos psicológicos que agem no mundo astral. Por exemplo, a pessoa deita para dormir. Dorme, daí ela sonha que ganhou na loteria, ela sonha que alguém bateu nela, ela sonha que bateu em alguém, ela corre de monstro e daí ela acorda de manhã. Isso não é nada, foi só um sonho. Mas não foi só um sonho, foi a expressão dos desejos, defeitos psicológicos que formam um corpo astral chamado de corpo astral lunar. É uma sombra. Esse é o corpo astral solar. Aqui ele é objetivo, ele nos dá consciência. Esse é lunar, nos faz sonhar. Só para que vocês possam compreender bem essa diferença. O aspecto lunar e solar, ele está sendo usado apenas para aclarar. Não é que a lua seja ruim, tá, pessoal? Não entendo errado. A lua não é ruim. A lua é a mãe. É a mãe. Só que nesse aspecto, ele é colocado como lunar porque não é solar. Nesse aspecto, ele é colocado como subjetivo. Então, são as pessoas que se desdobram em astral, não percebem o seu sonho, lembram alguma coisa, satisfazeram algum desejo. Quer conhecer a si mesmo? Comece a observar e anotar os seus sonhos, para perceber os desejos e erros que precisam ser estudados dentro de si. Esse é o corpo astral, o seu aspecto lunar e solar. Não vou me alongar muito, nós temos um caminho pela frente. Corpo mental. Então aqui nós temos duas formas também, né? O corpo mental, as pessoas comuns, que não fabricaram um corpo mental solar, ele vai ter uma cor amarelada. Se estiver saudável, um amarelado bem nítido, bem vivo. Se a pessoa estiver com a mente mais ou menos em ordem, mais ou menos, corpo mental. Agora, aqueles que fabricaram com transmutação sexual o seu corpo solar mental, vai ter o brilho do ouro de 1000 sóis, assim que é descrito nos livros dos mestres. Um ouro de 1000 sóis. É o corpo mental. A mente, ela é capaz de criar para o bem e para o mal. Só que as pessoas não sabem usar a mente, porque a mente precisa estar em silêncio, ela precisa estar quieta para que possa pensar de forma objetiva. As pessoas usam a sua mente para alimentar fantasias. Fantasias são imaginações baixas e elas vão colher o fruto dessas imaginações baixas, que são as fantasias.
É isso, é o corpo mental enfermo. Enfermo, ao desenvolver, através da autonomia sexual, o corpo mental solar, ao criá-lo, desenvolvê-lo ou despertá-lo, irá pensar de forma objetiva, pensar de forma mais clara, sem devaneios, sem sonhos. Corpo mental. Seguimos o caminho, passamos agora à tríade superior. Aqui já diz respeito, já estamos na primeira montanha, daqui a pouco vou descrever mais detalhes. O fogo está aceso nos corpos. Vamos ao corpo causal, tríade, corpo causal, búdico e átmico. Corpo causal. Aqui eu utilizei o símbolo da maçonaria. Aqui é o demiurgo, a alma divina, compasso, e a alma humana, esquadro. A alma humana é representada pelo esquadro porque é a retidão. Reto pensar, reto sentir, reto agir. E o compasso porque é aqui o demiurgo, a alma divina, o Criador. O G representa geometria, criação. Este é o corpo da vontade consciente. A maior parte das pessoas do mundo não tem este corpo fabricado, neste mundo, né? Não tem fabricado. Existe uma porcentagem de pessoas que fez o trabalho e fabricou o seu corpo causal. O que o corpo causal faz? Ele gera e cria conscientemente as circunstâncias. As pessoas hoje em dia são vítimas das circunstâncias. As circunstâncias vêm e a pessoa fica confusa e sofre, vítima do que está acontecendo fora dela. Vítima do que aconteceu ontem, do que acontece hoje. Isso aqui, estudantes, é muito distinto. É a energia sexual transmutada formando um corpo causal que representa a nossa alma humana, capaz